Fala aí, meus queridos. Vivemos uma noite especial aqui no Celtic Park, a vitória do Bayern de Munique por 2-1 contra os donos da casa, o Celtic Football Club, uma vitória muito comemorada. E muita gente pode criticar o Bayern, especialmente pelo final da segunda etapa, o time sofreu, tomou o gol do Maeda, o Celtic foi para cima, enfim. Mas não é fácil ganhar um jogo aqui, nesta residência. Não é fácil ganhar um jogo aqui nesta casa. O Celtic não perdia uma partida desde o final de dezembro de 2023. 29 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias consecutivas. Aí você vai falar, pô, mas no escocesão é mais tranquilo, né? Na Scottish League. Mas a verdade é que todos os times que vêm aqui, inclusive na Liga dos Campeões, sofreram. O Bayern teve o seu quê de sofrimento, assim como o Bayern tem vários jogos dessa temporada, né? Parece que não consegue ganhar um jogo confortavelmente, não passa o rodo nos seus adversários. Mas isso eu acho que era expectável. Tanto que, no final da partida, a minha posição de entrevistas rápidas era bem do lado do vestiário do Bayern de Munique e eles comemoraram muito essa vitória, mesmo sendo uma vitória por 2-1. Conseguiram segurar um resultado e conseguiram boa parte do jogo fazer uma partida interessante, né? Porque o Celtic é uma equipe muito física, o Brendan Rodgers sabe montar uma equipe para contra-atacar, para fazer a transição, compactou muito bem as suas linhas e decidiu se defender mesmo jogando em casa. Isso gerou um pouquinho de incômodo, inclusive na torcida do Celtic, que eu acho que estava à espera do time ir mais para cima, especialmente porque nos primeiros segundos da partida saiu o gol que depois foi anulado, um gol impedido do Celtic que daria a vantagem, né, no placar. Mesmo assim, o Bayern conseguiu dominar, né? A formação do Kompany teve mais a posse de bola na primeira etapa, teve o controle das ações, girou rapidamente a bola, buscou todos os espaços, teve algumas oportunidades, boas defesas do Schmeichel, uma bola que o Harry Kane cabeceou para fora já no segundo pau, né? No escanteio, e ela se repetiu no segundo tempo para sair o gol, mas isso já é papo para daqui a pouquinho. E aí, cara, um golaço do Olise para desamarrar o jogo no final do primeiro tempo. Preciso falar do Olise, abrir parêntese aqui pro Olise. O Olise chegou nessa temporada para brigar com o Gnabry, para brigar com o Coman, para brigar com o Sané. E o Olise passou o carro em todo mundo. O Olise é o principal ponta do Bayern de Munique hoje. Mesmo se o Musiala jogasse de ponta, a verdade é que o Olise, na posição, é o dono total e o melhor jogador do Bayern de Munique com as características que tem. Tem 11 gols na temporada, já são 6 gols na Liga dos Campeões. É impressionante a capacidade que ele tem no 1 contra 1, a capacidade de encontrar um passe, a capacidade de ir para cima e também a finalização. Faz um golaço que destrava um jogo e faz com que o Bayern de Munique tivesse mais tranquilidade para fazer um jogo um pouquinho mais aberto no segundo tempo e furar esse bloqueio do Celtic, tá? Então o Olise está sendo um cara espetacular nessa temporada. Poucas palavras, poucas ideias e muito futebol. Essa é a grande verdade sobre o Olise. Depois, no segundo tempo, o Bayern um pouco mais com liberdade, porque o Celtic teve que sair um pouco para o jogo, né? Algumas modificações na equipe do Brendan Rodgers e um gol de escanteio que está sendo muito treinado pelo Bayern de Munique. Quem está acompanhando a temporada sabe. Não é coincidência o gol. O Dyer conversa com o Goretzka, os dois empurram a marcação, deixando no segundo pau o Harry Kane, que já se posiciona lá com muita liberdade para finalizar, né? E ele finaliza com maestria, né? Não é fácil pegar aquela bola de primeira com o pé esquerdo, o tempo de bola é fundamental e o Harry Kane consegue fazer o gol da vitória bávara, então parcial por 2-0, né? Algo que deu ainda mais tranquilidade à equipe do Bayern de Munique e poderia ter dado realmente um jogo tranquilo, uma vitória tranquila, com mais gols e tal. Mas aí o Bayern de Munique pensou no quê? No final de semana, porque tem o Bayern Leverkusen para encarar pela Bundesliga. É um jogo que nesse momento o Bayern tem 8 pontos de diferença na liderança, pode abrir 11 pontos ou pelo menos não deixar o Bayern Leverkusen encurtar e tirar essa gordura. E aí o Kompany começou a mexer na equipe, tirou o Sané, que mais uma vez fez um jogo mais ou menos, né? Que a gente já sabe do Sané. Tirou também
o Olise, colocou o Gnabry, colocou o Coman, foi mexendo na equipe em algumas posições e isso fez com que o Celtic tivesse um pouquinho mais de bola no campo de ataque e o gol acabou saindo com o Maeda. O Maeda tem muito gol nessa temporada, é o principal artilheiro dessa equipe do Celtic, né? A história dos japoneses com o Celtic é muito bonita, desde o Nakata, enfim, muitos jogadores que foram chegando também na era do Postecoglou e o Maeda fazendo o 2-1. E esse gol, eu estava ali atrás do gol, do lado da torcida organizada do Celtic. Inflamou o estádio de um jeito. Os caras estavam tranquilos, assim, já estavam entendendo que a derrota aconteceria, mas o gol inflama de um jeito que deu para sentir o Celtic Park pulsando. Né? No início, o mosaico maravilhoso, You Never Walk Alone, a experiência de estar aqui é absolutamente fantástica, mas a hora que sai o gol, foi bonito de ver, aos 80 minutos, e o Bayern sofreu. O que tem sido uma dinâmica também do Bayern de Munique. Para a gente pontuar aqui, Harry Kane chegou ao 29º gol nesta temporada. Temporada passada ele fez 44. Eu perguntei para ele depois do jogo se ele tinha uma meta para essa temporada. Ele falou superar a temporada passada, ou seja, quer bater a marca de 44, quer fazer 45, 46, 47, 47, 50, enfim, o que for para ser. Mas com o gol também, ele chegou à marca do Puskás, dentro da artilharia histórica da Liga dos Campeões. São 36 gols, os dois agora dividem a 22ª colocação nessa competição. Não é um número tão expressivo se a gente comparar com outros grandes jogadores, né, e pegar os maiores artilheiros dessa história toda, mas a gente tem que lembrar que o Harry Kane jogou boa parte pelo Tottenham, né, e muitas vezes não foi, na sua carreira, a Liga dos Campeões da Europa. Então é uma marca muito, muito expressiva. Um jogador que foi assoviado demais aqui durante o jogo, por ser inglês e por ser um estádio escocês, e disse depois também que as provocações, assim como o Vini Júnior, elas são boas para os jogadores, que dão um boost para os caras ainda performarem melhor, né? E que os caras têm que se acostumar com esse tipo de provocação. Foi muito, muito bom a vitória. O resultado talvez até melhor do que a performance na reta final. Acho que deixa uma imagem, a reta final do jogo, do Bayern de Munique sofrendo, mas não foi bem assim. E aí pontuar algumas atuações individuais. O Eric Dier é o melhor custo-benefício da história do Bayern de Munique, né? Porque, cara, sempre que precisa contar com ele tá lá, assim, jogo muito bom novamente. O Upamecano também foi bem na partida, foi eleito, acho que o melhor jogador em campo. Vi ele com o troféu na mão, não conferi depois, mas acho que foi isso. E o Bayern de Munique consegue um resultado muito, muito importante, né, para dar tranquilidade. E se conseguir uma gordura na Bundesliga, vai focar, eu não tenho certeza, na Liga dos Campeões, porque estar na final em Munique é questão de honra e torna a coisa ainda mais especial para essa equipe. Então, assim, bonita vitória, bonita noite aqui para mim. Celtic Park é um estádio que qualquer amante do futebol um dia deveria estar, né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas é realmente um templo mágico e foi uma vitória grande. Não se esqueçam disso. Tchau, meus caros!